E você também é professor, né, cara? Eu queria que você contasse pra nós aí o que você leciona ou lecionava. Não sei se você ainda lecionava. Eu era professor. Eu comecei a dar aula... Comecei a dar aula profissionalmente, cara, em 2009, porque um amigo do meu pai, ele abriu uma escola de idiomas, um conhecido do meu pai, na verdade. E aí eu fui atrás, era uma unidade da Microlins, abriu aqui no centro, lá no centro de Campinas. E aí eu me interessei e fui ver. Quando eu cheguei lá, tinham 2 professores que eram conhecidos meus também, então as coisas facilitaram. Eu entrei como professor ajudante, né? Que era um termo lá que eu não me recordo agora. Uhum. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu tive minha própria sala de aula, né? Professor, aí o negócio ficou mais sério, tal, tudo. E aí, enfim, já entrei na faculdade. Eu comecei a faculdade, tal, tudo. Isso era em 2011. Aí, o que aconteceu? Você não necessariamente, diante dessa nossa incrível educação, você não precisa se formar para você pegar a atribuição de aula. Uhum. E aí eu peguei algumas atribuições de aula, isso na diretoria de ensino de Sumaré. E desde então eu comecei a lecionar, só que eu fiquei cansado de trabalhar na escola, ter aquele ritmo de ir em diretoria de ensino, pegar atribuição de aula, de ir para a escola, lá. Aí eu montei uma salinha de idiomas para mim. No início era apenas eu, mas aí a minha irmã também, coincidentemente, começou a dar aula de inglês. Eu era professor de inglês. Uhum. Ela começou a dar aula junto comigo e eu nunca curti dar aula muito para criança. O que aconteceu? Eu passei os pequenos para ela e continuei dando aula para adulto, né? E aí a gente ficou nisso até 2019, mais ou menos, né? Caraca, bem recente, então. Relativamente recente. E aí o que aconteceu? Veio o Apex, né? O Apex chegou, eu não estava conseguindo conciliar as minhas aulas, o meu profissional, com o Apex. E aí teve até certo ponto que eu dei uma afastada. Só que o Apex começou a crescer muito, cara. Muito. E graças a Deus eu comecei a ganhar dinheiro com o Apex. E eu tive que fazer uma escolha, porque eu tava ganhando tipo 3 vezes mais do que eu tava ganhando dando aula. Aí eu parei de dar aula para focar meu canal no Apex. Né? Que feio falar isso, negócio de ganho, né? Mas enfim, foi... Não, faz parte. Só um parênteses aqui, que a galera falou no chat que a voz dele abaixa de vez em quando. Léo, se tu puder falar reto pro telefone, pro microfone, porque às vezes sua voz fica distante e fica abaixo de ouvir, tá? Mas é por isso, guys, não tá ruim o áudio dele, todos não. os momentos que eu vou fazer isso pra pegar água. É o movimento natural do corpo, tá? Então fica de boa. Tranquilo. Mas, pô, que legal, cara. Você tem vontade de voltar, assim, a dar aulas ou não? Eu morro de vontade, cara. É o que eu falo. Se eu pudesse ganhar... Assim, hoje eu sou casado, a gente tem conta pra pagar. Então, é uma realidade totalmente diferente, né? Se eu tivesse a oportunidade de ganhar o mesmo que eu ganho, ou até mais dando aula, poxa, eu preferia 1000 vezes dar aula. Eu adoro dar aula. Porque é aquela interação com alguém, cara. O que eu falo pra Bru direto, às vezes até pra amigos meus. Eu trabalho, tipo, meio que num 9 to 5, mas assim, eu trabalho e não tem ninguém. É eu e o quarto e assim, a parte do estúdio, e é isso. Chega sexta-feira, cara, eu não aguento ficar em casa, porque não teve interação com ninguém, não falei com ninguém, não saí. Então, às vezes, o simples fato de, tipo, entrar aqui pra jogar me irrita, porque eu vejo isso como meu trabalho também. Sim. Entendeu? Eu acho que todo criador de conteúdo tem essa pira aí, às vezes, entendeu? Cara, eu sinto falta também. Até eu fui acompanhar minha mulher numa entrevista recentemente, entrevista de emprego, e eu tava falando com ela, pô, a gente chegou, tem 1 mês e meio que a gente voltou pra São Paulo, né? Eu já morava aqui, mas fiquei 4 anos fora. E, pô, foi muito legal estar num lugar que tu conhece de novo e estar em um ambiente empresarial no sentido de justamente ter esse contato com pessoas, contato com, né, de conversar mesmo, que realmente, cara, chega uma hora assim, que é você, a câmera e o chat ali, ou até mesmo os comentários no YouTube, né, você só lê, você conversa por texto, né, com as pessoas. Se torna uma questão muito robótica, cara. Total. Então, assim, por mais que seja o trabalho dos sonhos para muitos, né, como tudo na vida tem o lado negativo da coisa. E